Ler, diz assim o texto: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Amém? Poder sentar, por favor, amados. Possamos nessa noite e falando aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para compartilhar com vocês. Como foi dito, está sendo trazido aqui uma série de mensagens dentro dos dons ministeriais, esses chamados ministeriais. Então, nesse texto, a gente encontra esses 5 chamados ministeriais e entendemos que cada um deles foi criado por Deus para um propósito específico. Tem uma forma, interessante de fazer uma analogia acerca desses chamados ministeriais, que é através da palma da nossa mão. Então, através da palma da nossa mão, a gente vai identificar aqui o profeta como o dedo polegar, que é aquele que toca nas demais unções, Ele opera nas demais unções também. O nosso dedo indicador é simbolizado pelo profeta, que é aquele que aponta o destino, a direção. E o nosso dedo, esse dedo médio, que é o dedo maior, é o evangelista, é um pouquinho maior do que os demais, porque ele vai em lugares que os outros não vão, não chegam. E esse outro dedo anelar, que é o dedo da aliança, simboliza o pastor que está casado com a igreja. E é sobre ele que nós vamos dar uma ênfase maior nessa noite, E o último, que é esse dedo mindinho, menor, que é exatamente o mestre, que ele observa coisas que os demais não observam, dentro da palavra, das escrituras. Ele sempre busca ser um pouco muito mais profundo do que diz respeito ao ensino da palavra. Então, cada um desses chamados ministeriais tem um propósito específico, exatamente para a edificação do corpo, para o aperfeiçoamento do corpo, para o crescimento, para a estatura do varão perfeito, como diz as escrituras, para que cheguemos a essa estatura. Então, há uma importância de que cada um desses chamados ministeriais possam estar sendo exercidos exatamente dentro do seu próprio chamado. Porque se um desses chamados ministeriais estiver sendo exercido fora do seu próprio chamado, ele não vai operar com eficácia e com a eficiência devida. Então, é de suma importância que cada um deles possa estar operando daquilo que realmente foi chamado. Eu quero até aproveitar dentro desse momento de introdução e trazer para a gente, para vocês que fazem parte aqui desse local, acerca do chamado ministerial do apóstolo Rafael. Ele hoje está operando exatamente no chamado pastoral, mas o seu chamado específico é apostólico. Então, ele vai estar operando nesse chamado durante um período, um tempo, um momento da sua vida, mas vai chegar um tempo, vai chegar um momento que ele vai precisar voltar a operar especificamente no seu chamado apostólico. E com isso, necessário vai ser que ele avance, que ele possa ir para cumprir esse chamado. Mas tenho certeza que quando ele for, ele não vai deixar vocês sozinhos, Como o Senhor Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos. E ele não vai fazer isso com vocês. Até porque, irmãos, se chega um momento dele realmente operar no propósito pelo qual ele foi chamado, e ele continuar operando naquilo que ele não foi chamado para fazer, ele não vai conseguir operar com a eficácia devida, não vai conseguir produzir o que poderia estar produzindo quando estiver realmente operando dentro do seu chamado específico. Então, ter alguém aqui que realmente tenha um chamado específico para pastorear, ele realmente vai poder exercer com eficácia e com eficiência esse chamado, esse propósito, e trazer assim consigo resultados maiores, e será muito mais produtivo. Então, eu já entro falando sobre esse ponto importante, para que possamos ter maturidade, para quando esse dia chegar. Eu sei que a gente se apega às pessoas, a gente tem o nosso coração ligado às pessoas, e quando chegar o momento dele ir, não significa dizer que o seu coração vai se desconectar do dele, de forma alguma, mas é necessário que ele vá, porque você entende que se ele permanece fora do tempo, fora do chamado, vai ser um peso para ele e para vocês. Mas quando nós temos o entendimento e a maturidade de saber que se o tempo chegou, é necessário liberar, ele vai produzir muito mais, e aí nós não vamos estar sendo egoístas,
porque não vamos querer reter só para a gente. Mas a gente vai entender, se ele for, ele vai expandir, ele vai produzir, ele vai gerar, mais vidas serão alcançadas, mais pessoas serão tocadas, o reino vai estar sendo expandido. Então é que ele vá mesmo, porque não é só apenas sobre mim, mas é algo muito maior do que eu mesmo, é sobre o reino de Deus, e ele precisa ser expandido, sabe, queridos? E se alguém aqui fica realmente exercendo o chamado específico pelo qual ele foi chamado para fazer, que é um chamado pastoral, alguém levantado para esse tempo, alguém chamado pelo Senhor para cumprir esse chamado, ele vai operar de forma eficaz e eficiente, e será uma bênção para vocês. Amém, queridos? Então, de antemão eu trago exatamente essa instrução, e que possamos ter um coração em paz, com um coração bem instruído, e com essa compreensão de quando o tempo chegar, a gente poder liberar com a bênção do Senhor. Pois chegou um momento na vida do apóstolo Paulo que ele teve que ir também. Lá em Atos, eu quero ler esses versículos aqui com vocês. Atos capítulo 21, versículo 10. Atos capítulo 21, versículo 10. A palavra vai nos falar de um profeta chamado Ágapo, que ele chegou no local ali onde Paulo estava, na casa de Filipe. E diz o texto seguinte: demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágapo, e vindo ter conosco, versículo 11, tomando o cinto de Paulo, ligado com ele os próprios pés e mãos, declarou isto: diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo amor do Senhor Jesus. Então aquele profeta revelou que Paulo, ao descer em Jerusalém, iria ser preso, ia ser entregue aos gentios. E as pessoas que estavam ali com ele, por amá-lo e não querer ver eles passando e sofrendo essas afrontas, essas prisões e tudo aquilo que estava sendo revelado ali, começaram a chorar, começaram a tentar persuadir Paulo de não ir, de não cumprir o propósito, de não cumprir o seu chamado. E é quando ele disse: por que vocês estão fazendo isso? Quebrantando o meu coração. Mas eu estou pronto para ir, porque eu fui chamado com um propósito, eu tenho que cumprir o meu propósito. Porque nós realmente vamos verdadeiramente estar vivendo o melhor de Deus e estar no centro da vontade do Senhor, quando estivermos cumprindo o propósito que Deus determinou para cada um de nós. Então ele entendia que ele teria que cumprir esse propósito, ir naquela direção, ir para aquele local, independente do que fosse acontecer. Sabe, amados, esse tempo vai chegar, e talvez seja um tempo que vocês vão sentir, será pesado, penoso, mas entendam, é o cumprimento de um propósito. E não pode ser impedido o cumprimento de um propósito na vida de alguém ao qual Deus chamou e levantou para cumprir esse propósito. Até porque, quando esse propósito ele está sendo exercido, está sendo executado, os frutos serão visíveis, e a produção e a realização daquilo que Deus tem para fazer no reino será de forma extravagante, irmãos. Será de forma extraordinária, será de forma sobrenatural. E sabe que aqueles que liberam, aquele que foi chamado para cumprir um propósito, vai também ser participante daquilo que ele realizar. Você entende isso porque você liberou, porque você abençoou, porque você disse: vai, e eu estou aqui orando, porque eu pego junto, e você vai estar sendo participante também daquilo que ele vai estar produzindo, realizando no reino. Então que possamos cooperar sempre com os propósitos de Deus, para a vida do apóstolo Rafael, da sua família e de cada um daqueles que aqui estão. Se você entende que há alguém aqui para viver e para cumprir um propósito específico, chamado por Deus, levantado por Deus, pegue junto com essa pessoa, pegue junto com aquilo que está sendo feito,
Pegue junto com aquilo que Deus colocou no coração do apóstolo, do pastor dessa igreja, para ser realizado, porque é um propósito que nasceu no coração do Pai. Pegue junto que você será um cooperador, e tudo aquilo que será produzido, e os galardões que hão de vir, vai tocar a sua vida também. A recompensa que o Senhor há de dispensar, vai tocar a sua vida também. Você será participante de tudo isso. Não queira ficar de fora. Não queira ser alguém que vai colocar um empecilho, mas seja alguém que vai facilitar, que vai cooperar, que vai pegar junto, que vai investir, que vai orar, que vai dizer: conta comigo, eu estou aqui, vamos avançar. Porque é sobre o reino, um reino de justiça e paz, que o Senhor está estabelecendo, e você pode fazer parte disso, então faça parte disso, no nome de Jesus. Até porque nós precisamos entender que o chamado ministerial não é uma escolha de homens, não é alguém que decide: eu vou ser pastor hoje, eu acordei hoje, vou ser pastor, eu vou ser apóstolo. Não, irmãos. A palavra do Senhor, voltando a ler o mesmo texto que a gente já leu, Efésios 4:11, só que eu quero ler agora na nova tradução à linguagem de hoje, porque ela deixa um pouco mais claro. Diz o seguinte, Efésios 4:11, na NTLH: foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele, Jesus, foi Ele quem deu. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Foi Ele que deu, foi Ele que escolheu. É uma escolha do Senhor, é uma escolha de Deus. Deus que chamou alguém, Deus que determinou, Deus que estabeleceu. Se é o Senhor que chamou, o Senhor que escolheu, o Senhor que separou, quem somos nós, irmãos, para querer rivalizar com Deus? Não tem nada melhor do que pegar junto com aquilo que Deus quer. Não tem nada melhor do que cooperar com o Senhor. Não tem nada melhor do que jogar no time de Deus. É um time que é mais que vencedor, amém? É muito mais que vencedor, porque a vontade do Senhor, meus irmãos, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então não tem nada melhor do que estar andando nessa direção, na direção da vontade de Deus, porque você vai provar do que é bom, do que é agradável, e vai chegar nesse lugar perfeito para a sua vida, para esse ministério, queridos. Então não rivalize com ele, mas pegue junto. É um chamado de Deus. Todos os chamados são de Deus, os chamados ministeriais, os dons ministeriais. É Ele que escolhe, é Ele que distribui. E esse chamado não é um chamado qualquer. Não é um chamado qualquer, irmãos. Ser chamado por Deus não é qualquer coisa, é um privilégio. Eu quero já começar a falar de uma forma mais específica acerca do chamado pastoral, mas eu não poderia deixar de frisar isso aqui. Ser chamado por Deus para servir no ministério, para cumprir o propósito, é um privilégio, queridos. Muitas vezes ficam dizendo: é muito ruim, é muito pesado, não estou aguentando. Se você está falando essas coisas, proferindo essas palavras, está se sentindo exatamente dessa forma, para um pouco e vai refletir, vai rever algumas coisas, porque deve ter alguma coisa errada. Porque é algo de excelência. A palavra fala isso. A palavra fala o seguinte, lá em 1 Timóteo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, capítulo 3, versículo 1, na Almeida Revista Corrigida. 1 Timóteo 3:1, eu vou ler em duas versões aqui. Tem a Almeida Revista Corrigida, diz o seguinte: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É uma obra excelente, é algo excelente. Não é algo qualquer, não é algo comum, não é algo comum. Não torne comum aquilo que não é comum, que é extraordinário. Não é algo comum, não é algo qualquer. Ser um advogado, ser um médico, ter qualquer uma outra profissão, uma bênção, é maravilhoso, é muito bom. Mas ser chamado por Deus para exercer o ministério é algo excelente. Então não pode, queridos, não pode ser algo que está pesando, ser algo que está fazendo mal, ser algo que está prejudicando. Se alguém está exercendo, está confessando essas coisas, ou está sentindo algo desse tipo, é necessário rever algumas coisas,
parar, colocar diante do Senhor e rever, porque é algo excelente. E na NVI, na Nova Versão Internacional, diz o seguinte: esta palavra é digna de confiança. Se alguém aspira a ser bispo, deseja uma nobre função. É algo nobre, é nobre, é maravilhoso, é um privilégio, é glorioso. Ah, queridos, louvado seja o nome do Senhor. É exatamente isso. Estar nessa posição, se encontrar nessa posição, é para nos alegrarmos. Aleluia, porque o galardão vem do Senhor. Agora, se você está nessa condição, nessa posição, e está aguardando dos homens uma recompensa, está aguardando dos homens um elogio, está aguardando dos homens um reconhecimento, aí sim talvez você vá se decepcionar, você vai achar que é ruim, que é pesado, porque nem sempre as pessoas vão reconhecer, nem sempre as pessoas vão elogiar, nem sempre as pessoas vão dar uma tapinha nas costas e dizer bom trabalho. Bom que fosse assim, porque é uma questão de honrar, reconhecer, mas nós não podemos nos mover aguardando essas coisas, esperando dos homens, porque a recompensa vem do Senhor. Foi o Senhor que nos chamou, é o Senhor que se responsabiliza pelas nossas vidas, é o Senhor que está contemplando aquilo que estamos fazendo, com aquilo que Ele confiou em nossas mãos. Então seja fiel naquilo que Ele confiou em suas mãos, seja fiel no pouco, Ele te colocará no muito, porque a recompensa vem dEle. Até porque se você recebe dos homens, você já recebeu aqui o seu galardão, mas se de ninguém você recebe coisa alguma por aquilo que você faz para Deus, saiba de uma coisa: Deus não fica devendo nada para ninguém, e Ele recompensará, porque o Senhor é um Deus justo, é um bom Pai, é um bom galardoador. Ele recompensará os seus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então esse chamado não é de homens, mas é o Senhor que chama. É uma obra excelente, mas eu quero te falar uma coisa importante. Mesmo você sendo chamado por Deus, escolhido por Ele, há algumas qualificações, algumas, vamos dizer assim, algumas exigências necessárias para que você assuma, para que você possa estar executando, realizando aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Porque não é de qualquer jeito, não pode. Ah, Deus já me chamou, eu sou ungido, agora eu vou, e de todo jeito eu vou, de qualquer forma eu vou. Opa, não, peraí, calma. O que a gente acabou de falar é um chamado excelente. Então não se faz algo excelente de qualquer forma. De forma nenhuma se faz algo excelente de qualquer forma. Então há algumas exigências, e eu quero ler lá em Tito, capítulo 1, dos versículos 5 ao 7, fala sobre elas, e 1 Timóteo 3, do 1 ao 7. Eu vou ler em 1 Timóteo, convido vocês para que possamos ler. 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Diz assim a palavra: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, quer dizer, não novo na fé, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, são algumas recomendações, exigências necessárias para que se possa ser estabelecido e exercido esse ministério. Pois, como nós falamos aqui, a palavra é clara, é uma obra excelente, não se faz de qualquer forma, não é apenas ter um currículo, não é apenas ter um conhecimento. Eu acho interessante
que tanto lá em Tito, do capítulo 1, do 5 ao 7, e nesse texto que lemos, de Timóteo, 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, ele vai falando dessas qualificações, e sobre governar a casa, sobre ser exemplo, hospitaleiro, não ser orgulhoso, não ser neófito, novo na fé, não ser insubmisso, não ser ganancioso, não amar ao dinheiro, ser uma pessoa justa, não violenta. Então nós vamos observar aqui que de tantas especificações são trazidas dentro desse texto, uma é que se fala sobre conhecer a palavra, a profundidade da palavra, que é apto para ensinar, mas a maioria fala sobre caráter, sobre integridade, e isso tem sido uma dificuldade, infelizmente, em muitos lugares. Homens, porque têm o conhecimento, têm um diploma, têm uma boa oratória, estão exercendo um cargo, uma função, porque em muitos lugares é dessa forma que se enxerga esse chamado: um cargo, uma função, um trabalho, quando na verdade é um chamado dos céus, e um chamado de excelência, que não pode ser menosprezado, que precisa ser reverenciado e honrado. Mas muitos estão olhando para aqueles que têm uma eloquência, uma boa oratória, um bom conhecimento, e isso tem sido suficiente, e começam a exercer, começam a realizar, começam a ser dado aos tais a posição que na verdade eles não deveriam estar exercendo, porque não é só sobre isso. Mas a gente observa aqui, como eu acabei de falar, que as coisas mais relevantes estão ligadas ao caráter. Porque antes de apenas conhecer e ensinar e pregar, nós precisamos viver a verdade dessa palavra. Porque as nossas palavras, elas vão ensinar, mas o nosso exemplo vai arrastar. A sua vida, a nossa vida, precisa falar muito mais alto do que aquilo que eu falo. E fala mesmo. E é muito mais relevante mesmo. E entrando exatamente sobre o chamado pastoral, muito mais ainda. Porque é um chamado, como eu falei, dentro dessa analogia da palma das nossas mãos, que é esse dedo onde se coloca o anel da aliança, porque é aquele que vai estar casado com a igreja, é aquele que vai estar realmente no dia a dia, é aquele que vai caminhar com o povo, no meio do povo, entre o povo, e vai ser muito mais visto, muito mais percebido. Então a vida precisa ser uma vida que vai ser um exemplo para todos. Porque não é apenas apontar o caminho, mas é andar com cada um nesse caminho. Ser o primeiro a estar nele. Manifestando a glória de Deus, não apenas naquilo que se fala, mas naquilo que se faz, naquilo que se pratica. Tem que ter integridade, tem que ter caráter, tem que governar bem a sua casa. Quantos que infelizmente dentro de casa é agredindo os filhos, a própria esposa, com palavras, com atitudes, mas quando chega na porta da igreja, coloca máscara, pega na mão do outro, e está tudo bem, e bota aquele sorriso para que todos vejam, mas lá dentro do lar, lá dentro da própria casa, é uma verdadeira guerra, confrontos, e não estão vivendo a verdade do Evangelho que deveriam estar vivendo. Então, para pastores, para aqueles que têm um chamado, para aquele que Deus chamou, exerça bem primeiro esse chamado dentro da sua casa. Exerça bem esse chamado com seus filhos, com a sua esposa. Certa vez eu ouvi uma história, essas historiazinhas que o pessoal coloca para dar exatamente ênfase a isso que estamos falando, de uma criança que chegou para a mãe e disse: mãe, vamos morar na igreja. Ela disse: por quê, meu filho? Ele disse: porque aqui papai é uma bênção. É uma bênção, mãe, mas em casa, misericórdia. Temos que ser quem somos, onde quer que estejamos. Porque não é sobre o que a gente faz, mas é sobre quem nós somos realmente. Somos filhos, nascemos de novo, somos uma nova criatura. E principalmente, se formos chamados para essa excelência que é servir ao povo de Deus.
servir ao corpo de Cristo, temos que ser pessoas que vamos, com a nossa própria vida, manifestar a glória de Deus. Que todos olhem para mim e para você e vejam o Senhor em nós. Como Paulo certa vez bateu no peito e disse: olha para mim, ser meu imitador, porque eu imito a Cristo. Pode fazer o que eu faço, porque você não vai errar, porque eu estou fazendo o que Cristo fez. E já ouvi pessoas dizer: misericórdia, que ousadia, eu não quero, como é que pode ele ter feito isso? Só ele mesmo. Ei, para! Só ele mesmo não, nós temos que ter a mesma ousadia, nós temos que ter o mesmo posicionamento, nós temos que ter a mesma atitude, nós temos que ter o mesmo comprometimento diante do Senhor, para poder dizer: aqueles que olham para mim, olham para você, podem olhar para mim, porque eu sou a imagem de Deus, porque eu faço o que Cristo fez, pode fazer o que eu tenho feito, sem medo. Caráter, integridade, honra, para cumprir o chamado, porque não é apenas ser chamado, porque tem algo que Deus faz, Deus chama, Deus capacita, mas tem algo que nós temos que fazer, e é nos posicionarmos diante do Senhor, com a vida de integridade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como eu falei, muito mais para o chamado pastoral, muito mais para aquele que foi chamado, para esse chamado específico, por conta desse tempo de convivência maior, essa permanência maior, esse envolvimento maior, essa comunhão maior com o povo, com as pessoas, com as vidas. E como exercer o pastoreio? Eu quero ler com vocês lá em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Eu vou ler na NVI, na nova versão internacional. Depois eu também vou ler na versão a mensagem, que achei interessante como está colocado aqui. Mas vamos ler primeiro aqui em 1 Pedro 5, do 1 ao 4 na NVI. Diz assim o texto: portanto, eu que também sou presbítero, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada, peço aos presbíteros entre vocês que pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho, um exemplo para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Nós temos um Supremo Pastor, o verdadeiro pastor é Ele. Nós somos supervisores, estamos auxiliando o verdadeiro pastor, o bom pastor. Aleluia! E devemos fazer isso com zelo, com amor, com honra, com exemplo. E lá na mensagem, o mesmo texto, mas achei interessante como é posto aqui, diz assim, ó: tem uma preocupação, Pedro, falando em sua carta, uma preocupação especial por vocês, líderes da igreja. Sei o que é ser líder, participar dos sofrimentos de Cristo e também da glória futura. Esta é a minha preocupação, que vocês cuidem do rebanho de Deus com todo o cuidado de um pastor, não porque são obrigados, mas porque desejam agradar a Deus, não calculando que vão ganhar com isso, não, mas agindo com espontaneidade, não como mandões, dizendo aos outros o que fazer, mas apontando o caminho com toda a gentileza. Quando Deus, que é o melhor pastor de todos, aleluia, glória a Deus, manifestar ao mundo o seu domínio, Ele verá que vocês agiram corretamente e não economizará elogios. Que coisa boa! Receber dEle, ouvir dEle, ser recompensado por Ele, ser honrado por Ele, ser galardoado por Ele. Mas precisamos fazer da forma correta. Para exercer o pastoreio não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, mas a palavra nos dá algumas instruções: pastorear
Essa palavra pastor, no seu significado original, é o mesmo usado realmente para um pastor de ovelhas. Então a gente pode imaginar um pouco, né, como um pastor de ovelhas pastoreava as suas ovelhas. Quando nós lemos ali o Salmo 23, Davi, ele, por ser pastor de ovelha, ele sabia bem, entendia bem o que era pastorear, o que era cuidar de uma ovelha. Por isso que ele usou esse exemplo até para falar sobre Deus. Ele sabia o que era cuidar de uma ovelha. Que era levar essa ovelha para um pasto, e não qualquer pasto. Pastos verdejantes, um bom pasto. Pastorear uma ovelha, cuidar de alguém, é dar um bom pasto, um bom alimento. Muitos querem fazer cercas para segurar as ovelhas, mas não é isso. É um bom pasto. Dê um bom pasto, um pasto verde, não qualquer pasto, não qualquer coisa. Se dedique no ensino, se dedique no aprendizado, se dedique, se aprofunde na palavra, para dar um pasto de qualidade, um ensino de qualidade para a ovelha. Não dê qualquer coisa para a ovelha. Quando você for levantado, quem aqui for levantado nesse ministério, entenda a responsabilidade, entenda a excelência do chamado, a nobreza do chamado, entenda o que está sendo confiado em suas mãos. São as ovelhas do bom pastor, são as ovelhas dele, do supremo pastor, que é tão valiosa para ele, que é tão preciosa para ele. Não é qualquer coisa, não são objetos, não é um cifrão. Meu Deus, quantos têm olhado para o povo, para as vidas, e olhado apenas cifrões ou números? Meu Deus, que o Senhor tenha de misericórdia. São as ovelhas do bom pastor. São vidas preciosas, que precisam ser bem cuidadas, bem pastoreadas, bem nutridas. Então um pastor, ele alimentava e não dava qualquer alimento, mas um bom alimento. Ele levava para um lugar para descansar. Ele protegia com o seu cajado, se viesse algum animal feroz para devorar, ele estava ali. Ele alimentava bem, ele cuidava bem das feridas da ovelha, daquela que pegava talvez até um bicho no meio do caminho. Ele ia lá, pegava, limpava, o cuidado, corrigia também quando era necessário, puxava para perto também quando é necessário. E tudo isso é amor, é zelo. Cuidado com os pastores coach dos dias de hoje. Cuidado com os pastores da internet do dia de hoje. Eu não estou dizendo que você não pode ouvir, até porque estaria falando contra a gente mesmo aqui, que a gente passa na internet, filma, compartilha, mas tenham cuidado. Porque sabe de uma coisa, meu irmão, minha irmã? Você pode até acompanhar muitos pastores, ouvir muita gente lá fora, mas na hora que a dor chegar, na hora que a necessidade surgir, eles não vão vir te pastorear, eles não vão vir cuidar de você. E quem vai fazer isso? É aquele homem que estiver aqui neste lugar, é aquela pessoa que for levantada para estar pastoreando a sua alma, a sua vida neste lugar. Então talvez ele não tenha tanta eloquência assim como alguém que está lá no YouTube da vida, talvez ele não tenha tanto conhecimento ou profundidade assim, mas ele vai estar presente sim, ele vai estar aqui sim, para te ouvir, para ir te visitar, para orar por você, para chorar com você, para talvez interceder por alguma causa e a solução não chegar de imediato, mas ele vai dizer, mas eu permaneço aqui junto, mas eu pego junto, mas na madrugada talvez que você precise de um socorro, é ele que vai atender você quando você ligar. Então honre essa vida, honre essa pessoa, ouça ele, ouça a voz do seu pastor, considere essa voz. Então cuidar de ovelhas, pastorear ovelhas, exercer o ministério pastoral, não é fazer trazendo peso sobre o povo, não é fazer de qualquer jeito, não é fazer oferecendo qualquer coisa, não é fazer como se fosse uma obra qualquer, mas é com o entendimento correto da responsabilidade que temos em relação àquilo que nos foi confiado, que o que nos foi confiado são vidas preciosas, que por elas um preço altíssimo foi pago na cruz.
Um sangue foi derramado por cada vida aqui. O sangue não de qualquer um, mas o Cordeiro de Deus, o unigênito de Deus, o Senhor da glória, morreu na cruz por cada vida aqui. Então, meus irmãos, precisamos olhar para cada um, enxergando o que Deus enxerga, o quão precioso é. Porque por essas vidas, por cada vida, Jesus deu a sua própria vida. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então é necessário alimentar bem, é necessário proteger, é necessário cuidar, é necessário instruir, exortar, com zelo, com cuidado, supervisionando, não como um controlador, dominador sobre a vida de ninguém. Não, meus irmãos, não pertence a nós, pertence a Ele, pertence a Ele. Não queira dominar ou controlar a vida das pessoas. Agora entenda, meu irmão, minha irmã, também quando um pastor te traz uma instrução, entenda e receba como uma instrução, como uma instrução. Não confunda também as coisas. Uma orientação dentro da palavra, te mostrando dentro da palavra o que é correto, o que deve ser feito. Ele não está te instruindo conforme as suas próprias opiniões. Quando for assim, tenha cuidado realmente. Mas se está alinhado com a palavra, ele está te instruindo dentro da palavra, dê ouvido. Porque entenda, você não está dando ouvido a ele, mas a palavra que ele está te instruindo. E essa palavra é a palavra de Deus, do teu supremo pastor. E ele sabe o que é melhor para nós, amém? Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, melhor do que nós mesmos. Ele sabe o que realmente nós precisamos, Ele sabe o que realmente nós precisamos ouvir. Muitas pessoas às vezes vão para reuniões como essa, querendo ouvir o que desejam, mas sabe que Ele não vai falar o que você deseja ouvir, mas o que você precisa ouvir, o que realmente você necessita ouvir. E talvez aquilo que você necessita ouvir muitas vezes não vai te agradar, não vai ser confortável, mas é necessário. Talvez não vai ser confortável, mas é o que realmente vai te dar destino, vai te apontar uma direção, vai te livrar de um perigo, vai realmente mudar a tua história, a tua vida. Então fica com aquilo que Ele fala para você, dentro daquilo que está alinhado com a palavra do Senhor. Mesmo que talvez a princípio não seja confortável, mas se está alinhado com a palavra, fica com a palavra sempre. Isaías 1,19 diz: se quiseres e me ouvires, comerás o melhor da terra. Esse ouvir não é apenas escutar como uma informação que chega, mas é considerar e colocar em prática na vida. E você vai desfrutar do melhor de Deus. Você vai estar exatamente indo nessa direção de Romanos 12:2. A vontade dele, que nós já falamos aqui, é boa, é agradável, é perfeita. E como é que eu vou viver isso? Renova a tua mente pela palavra, renovando a mente pela palavra, mudando os pensamentos que você tem acerca de si próprio, segundo as tuas próprias ideias, ou experiências da vida, ou sugestões de alguém. Começa a renovar, mudar, colocando aquilo que Deus tem para você, que é as suas instruções pela palavra. Renove a sua mente, se deixe ser renovado, se deixe ser renovada, para viver o melhor de Deus. O melhor de Deus é Jesus, Ele já veio, amém? O melhor de Deus é Jesus. Jesus e a palavra são um. Então viver a palavra é viver Jesus, é andar em obediência a Ele, é desfrutar do melhor de Deus. E se você tem um pastor, o teu pastor, que tem te instruído segundo aquilo que está escrito nessa palavra, dê ouvido, considere, porque você está indo numa boa direção. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então, para aquele que exerce esse chamado pastoral, segundo o texto que lemos de 1 Pedro, não devemos fazer por obrigação, mas por prazer, com alegria, com satisfação, porque é prazeroso. É como eu já falei, se não está sendo prazeroso, se você não está sentindo alegria, então para um pouco, reveja, porque é uma obra, é um chamado excelente, é algo que tem que ser feito realmente de forma prazerosa. Pode até ser cansativo, sim, faz parte, a gente cansa muitas vezes, mas é só parar um pouco, renova as forças e continua, avança, não para. Teve momentos que Jesus precisou dormir mesmo,
descansar. Ele, olha, eu vou ficar aqui no barco, vai levando aí, vai conduzindo, eu vou dormir um pouco. É necessário sim, faz parte, renovar as forças. Mas não para, não pode ser um peso ao ponto de você querer desistir. E olha, não fala isso. Eu tenho aprendido sobre isso, nem fala. Nem abre a tua boca para dizer, eu estou pensando em parar. Porque se você começar a falar isso, você já parou. Na verdade já aconteceu e você não entendeu ainda. Então nem fala isso. Se vir esse tipo de pensamento, já repreenda, lança fora. Ei, a palavra fala em Hebreus 10:38 que o justo vive pela fé. E se ele retroceder, Deus não se agrada, Deus não se alegra, não há prazer, não há satisfação no coração de Deus em você parar, em você ficar no meio do caminho. Ei, você foi chamado para chegar até o fim, para cumprir a carreira pela qual foi proposta para você. Então nada de parar, vamos avançar, vamos muito mais além. Você pode até dizer, mas você não sabe o que eu estou passando. Mas eu sei de uma coisa, eu sei que há um Deus que é maior do que qualquer circunstância que você possa estar enfrentando. Meu querido, minha querida, isso eu sei, e é uma verdade. Maior é o Senhor que está conosco. Aleluia. Eu não sei o que realmente você pode estar passando. Eu não sei quais são as afrontas, as adversidades, as perseguições, qual é o desafio, o tamanho do monte. Mas eu sei que maior é o Deus que está conosco. E se Ele está conosco, nós vamos avançar. Se Ele está conosco, nós não vamos parar. Se Ele está conosco, nós vamos muito mais além. Se Ele está conosco, nós vamos cumprir o propósito, a carreira pela qual Ele nos confiou, meus irmãos. Louvado seja o nome dEle. Deus é bom, queridos. Em todo tempo Deus é bom. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E algo muito importante também para nós, para você que exerce o chamado pastoral. Sei que esses princípios ele podem ser aplicados para todos aqueles que exercem o chamado, como nós falamos dentro desse ministério, mas como estamos falando de forma específica para o pastor. Uma coisa importantíssima é o cuidado consigo mesmo. Entender que nós estamos aqui cuidando das ovelhas do Supremo Pastor. Então, para isso e para realizarmos essa obra realmente com excelência, como deve ser feita, não tem nada melhor do que ouvir Ele. Nós estamos falando que as ovelhas devem ouvir a voz do seu pastor. Mas aquele que é pastor também tem um pastor sobre sua vida. E deve também ouvir a voz dele. Não tem nada melhor do que ouvir a Ele. Para exatamente executar, para exatamente realizar o chamado, para cumprir o chamado. Temos que ouvir a Ele, temos que investir tempo com Ele. A palavra fala em Atos, capítulo 20, versículo 28. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Atos 20, 28. O apóstolo Paulo, ele já estava se despedindo da liderança da igreja de Éfeso, a igreja que se encontrava ali, aquele povo que se encontrava ali. E ele deu algumas instruções antes de partir. Ele diz o seguinte, nesse texto: olhai, pois, por vocês. Primeiro ele diz para eles, para os líderes: olhai, pois, por vocês e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Olhais, pois, por vocês. Ele diz primeiro, olha por vocês. Olha, cuidem-se. Até porque se você depois quiser ler os demais versículos, você vai ver que ele vai dizer que vai vir homens para arrebatar essas ovelhas das mãos deles. E que até do meio deles mesmos iam se levantar alguns para querer influenciar e levar essas ovelhas para segui-los. Homens que vão infelizmente se corromper. Então ele já dá uma instrução: olhe primeiro por vocês, se cuidem primeiro, se alimentem. Diz que os apóstolos, quando surgiu a primeira dificuldade dentro da igreja primitiva,
na divisão ali daquilo que estava sendo dividido para as viúvas, e foram levar essa demanda para ele, eles disseram: olha, levanta homens aí, homens capazes, homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de sabedoria, para resolver essas questões, porque nós não podemos parar de nos dedicarmos à oração e à palavra. Nós não podemos. Não permita que nada roube de você essa prioridade de estar com o Senhor. Essa é a nossa maior prioridade. Investir tempo com Deus, com a palavra. Então ele disse: olha primeiro por vós e depois por toda a igreja. Porque você concorda comigo que alguém doente não pode cuidar de ninguém? Alguém doente está precisando de cuidados. Então ele precisa estar bem. Precisamos estar bem. Pastores, nunca negocie o seu tempo com o Senhor, o seu tempo com a palavra, por nada. Nem mesmo que seja para estar com o povo. Primeiro esteja com o Senhor. A mesma coisa Paulo disse para Timóteo, em 1 Timóteo 4:16. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Ele diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuide-se. Invista tempo com o Senhor. Primeiro, cuide de si mesmo. Primeiro, tempo com Deus. Tempo de qualidade com o Senhor. E também até abro esse parênteses. Pastor também é gente, amém? Pastor também é gente, amém? Precisa de tempo de qualidade também com a família, de descansar, de desopilar. Também, irmãos, é gente. Infelizmente a gente ouviu esses últimos anos muitos relatos de homens de Deus, pastores, tirando a própria vida, caindo em depressão. Alguma coisa errada, algum princípio quebrado. Infelizmente, você quebra um princípio, o princípio vai quebrar você lá na frente. Você será quebrado. Não se quebra princípios. Quer viver as promessas, cumpra os princípios. Viva os princípios, honre os princípios e desfrute das promessas de Deus. No que diz relação ao chamado ministerial também não é diferente. Há um princípio fundamental: tempo com Deus, tempo de descanso. O próprio Deus descansou no 7º dia, diz a palavra. Isso é uma instrução que Deus, na verdade, não precisa descansar, mas Ele traz essa instrução para mim e para você, que nós necessitamos, nós precisamos. É importante, tem o seu lugar. E eu lembro-me do fato que ocorreu entre Arão e Moisés. Moisés investiu tempo com Deus, e muito tempo com Deus, sempre estava com Deus, orando. E Arão ficou muito tempo no meio do povo, e por conta disso ele acabou se deixando levar pelas sugestões e as pressões do povo. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. E nós precisamos ser guiados por essa voz. A voz do Supremo Pastor. A voz de Deus. Essa voz que tem que ser considerada. O pastor muitas vezes vai tomar uma decisão que toda a igreja vai ser contrária. Só que ele tem um comando. E ele não pode negociar isso por nada. Arão acabou negociando a pressão. Ó, esse Moisés já morreu, não volta mais. Ei, vamos lá, faz alguma coisa, precisa de alguma coisa. Pressionário, o que acabou acontecendo? Ele criou um ídolo. Uma estatueta que foi adorada pelo povo. Cuidado. Não negocie a voz de Deus, não negocie a direção de Deus, não negocie o seu tempo com Deus. Não negocie por nada. Mas todos estão contra mim, não tem problema. Se Deus está com você, Deus e você é a maioria. Acabou, ponto final. Deus e você é a maioria. Todo mundo é todo mundo, você é você. E você tem um compromisso com essa palavra. Você tem um compromisso com Deus. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te separou. É para Ele que você vai prestar contas. É para Ele. Então não negocie. Fica firme.
com aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Cumpra o propósito. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Muitos têm buscado amar mais as pessoas do que a Deus. E isso é um grande engano, um grande equívoco. Essa sequência não pode ser alterada jamais, de forma alguma. Primeiramente, amar ao Senhor. Esse é o primeiro e maior mandamento, como está lá em Mateus capítulo 22, versículo 37 e 39 até 39. Mateus 22, do 37 ao 39. Quero ler com vocês esse texto, que diz o seguinte: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus, ele antes de ser crucificado, ele fala, antes de subir aos céus, ele dá até uma alterada nesse mandamento, diz que ame seu próximo como ele nos amou. Amém? Ele deu a vida dele por nós. Devemos dar a nossa vida pelo outro, não necessariamente de forma literal, mas quando você investe tempo para ouvir alguém, para visitar alguém, para cuidar de alguém, para orar por alguém, você está negando a si mesmo, você está dando a sua vida para estar com aquela pessoa, por aquela pessoa. Mas voltando para aquilo que acabamos de ler aqui, irmãos, o primeiro e maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E tem muitas pessoas querendo agradar as pessoas e com isso desagradando a Deus, como Arão foi agradar as pessoas e desagradou a Deus, como Saul foi agradar as pessoas e na verdade o seu próprio coração e desagradou a Deus. Não, queridos, isso é inegociável. Inegociável. Os princípios da palavra são inegociáveis. Jesus disse que ele veio trazer espada, trazer em alguns momentos até divisão entre os próprios familiares, as próprias pessoas de uma casa, de um lar, de uma família. Mas se for para escolher entre o Senhor, entre a sua palavra e qualquer outra pessoa, seja ela quem for, escolha o Senhor. Escolha pelo Senhor, escolha pela palavra, fique com a palavra. Principalmente você que está exercendo o chamado pastoral. Porque, como eu falei, o pastor, ele é aliançado, casado com a igreja, então ele está sempre envolvido com as pessoas, no meio das pessoas, e ouve as dores das pessoas, e ouve muito as pessoas, e muitos trarão ideias, sugestões, muitas vezes vão trazer realmente pressões, e muitas vezes a pessoa vai se sentir meio que inclinada por querer fazer o que alguém está falando, alguém está pedindo, a direção que alguém está dando, às vezes por alguém que está chorando, por alguém que está passando por uma situação adversa, mas nós nos movemos pelos nossos sentimentos, não vivemos por vista, mas por fé. Fica firme na palavra, fica firme naquilo que Deus ele tem falado com você, fica firme com as direções e as instruções do Senhor. Não faça um ídolo para seu ninguém. Fica firme, porque há um único e verdadeiro Deus, e só a Ele prestaremos culto e adoração. Só a voz dele devemos ouvir, porque as suas ovelhas ouvirão a sua voz. Quando você deixa de ouvir a sua voz, é porque você está deixando de ser ovelha do seu aprisco. Tenha cuidado com isso. Ouça a voz do Supremo Pastor. Fica com ela, com aquilo que Ele tem te falado, com aquilo que Ele tem te direcionado. Isso para a sua vida pessoal, dentro do seu lar, da sua casa, para a sua vida ministerial, para o teu chamado ministerial, para você que tem um chamado pastoral. Lembra-te dessas instruções. Cuida com zelo. Não um chamado qualquer, um chamado de excelência. Considera isso. Cultiva uma vida de integridade, caráter, um bom nome. Honre. Seja o exemplo dos fiéis. Ouça a voz de Deus em todo o tempo. Invista tempo com o Senhor. Invista tempo com a palavra.
Porque isso é segurança para você e para aqueles que te ouvem, como disse o apóstolo Paulo para Timóteo. Isso é segurança, isso é salvação, isso dá estabilidade. É você realmente firmado na rocha inabalável. Porque em qualquer outro lugar que você queira se firmar é um lugar perigoso. Mas quando estamos firmados na verdade dessa palavra, aqui há segurança, aqui há estabilidade para mim e para você. Qualquer outro lugar é um lugar duvidoso. Qualquer outro lugar é um lugar duvidoso. Independente de qual que seja o local, qualquer outro lugar é um lugar duvidoso. Mas essa palavra é um lugar seguro. Aqui há segurança para a minha vida e para a sua vida. É aquilo que vocês professam aqui. Você é o que ela diz que você é. Você tem o que ela diz que você tem. E você pode o que ela diz que você pode. E é verdade. Davi entendeu quem era e com quem estava. E por isso ele não temeu. Todos estavam com medo. O exército inteiro estava com medo. Até o rei estava com medo de um só homem, por conta da sua estatura. Mas aquele jovem franzino, que ninguém dava nada por ele, não teve medo. Ai, por que ele não teve medo? Porque ele sabia que não era sobre ele, mas sobre aquele que estava com ele. Ele sabia a aliança que ele tinha. Ele disse: quem é esse incircunciso filisteu? Quando ele fala isso, ele está fazendo menção à aliança. Ele não tem aliança com Deus vivo. Nós temos, nós somos circuncidados. Nós temos aliança com Ele. Então Ele está conosco. E muito mais agora vivemos essa nova aliança com superiores promessas, não feita na carne, não feita com sangue de animais, mas feita com o preciosíssimo sangue de Jesus. Você está aliançado com Ele através do sangue de Jesus. Queridos, há um cuidado muito maior, uma proteção muito maior, uma segurança muito maior. Você não tem Ele apenas sobre você, mas você tem Ele habitando dentro de você. Dentro de você. E aquele gigante não foi nada diante daquele jovem franzino, porque maior era o que estava com ele. Ele disse para aquele gigante: você vem contra mim com lança, espadas e escudos, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor que te chamou é o Senhor que te habilita. O Senhor que te chamou é o Senhor que te capacita. O Senhor que te chamou é o que vai estar com você todos os dias da sua vida. Então não importa quem se levantar contra você, mesmo que seja um grande exército, nunca será maior do que aquele que está com você, que chamou você, que capacita você. Então não tenha medo. Não tenha medo quando tomar uma decisão dentro de uma direção do Senhor e tudo parecer estar indo errado, dando errado. Permanece firme. Permanece firme. Não vivemos por vista, mas por fé. Permanece firme. Você tem convicção, foi o Senhor que falou, foi o Senhor que deu a direção, foi o Senhor que apontou esse caminho. Então só vai. Só vai. Muitas vezes até sem entender direito, sem compreender bem, mas só vai. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, eu vou te mostrar um lugar, uma direção. E ele simplesmente só foi. E foi garantia total de sucesso, porque ele creu naquele que lhe fez a promessa, e ele prosperou em seus caminhos, e ele alcançou aquilo que o Senhor tem lhe prometido. Não será diferente no teu ministério, não será diferente no teu chamado, não será diferente na sua vida, se você considera a voz dele, e você segue segundo esse comando, segundo essa direção. Você vai desfrutar daquilo que ele tem para você. Não retroceda, não volte atrás. Por mais que uma multidão inteira chegue para você, você está indo na direção errada, a direção certa é outra. Você diga: não, não, eu sei quem eu sou e eu sei quem me chamou, e eu conheço a voz do meu pastor, e é essa voz que eu vou considerar. Sabe, amados, Jesus, ele ouviu um comando, uma voz, assim que ele saiu das águas, quando foi batizado por João Batista. A palavra fala que ele ouviu dos céus uma voz. Aleluia. Só basta uma voz, irmãos. Pedro, quando depois de pescar a madrugada toda, chega sem nada no barco. Aleluia. E Jesus disse para ele: olha, lança as redes.
Ele diz: eu passei a noite toda pescando. Em outras palavras, estou usando aqui as minhas próprias palavras, amém? Em outras palavras, ele está dizendo: olha, você é carpinteiro, seu pai foi carpinteiro, você entende de fazer móveis e tal, e eu sou pescador, passei a noite todinha pescando, que eu sei que é o melhor horário para pescar, onde dá peixe, e não peguei nada, mas, glória a Deus pelo mais dele, mas sobre a tua palavra, contrário a tudo que eu sei, a toda a minha experiência, contrário a tudo que todos falam, eu lançarei as redes. Vá, só vá. Se você tem certeza que foi ele que falou, vá, vai dar peixe. Jesus tinha uma palavra, queridos, quando saiu ali do Rio Jordão. A palavra foi: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E depois de ouvir isso, a palavra diz que o Espírito Santo, não foi ninguém, foi o próprio Espírito, levou ele para o deserto. Deserto, 40 dias ali. Acredito eu que sem água para tomar um banho, um sol tão quente durante o dia, um frio enorme à noite. Imagina que depois de 40 dias como ele não estava. Até fisicamente, alguém olhar para ele como ele não se encontrava depois de 40 dias. Às vezes a gente faz um jejum de alguns dias, já fica só misericórdia. 40 dias, a Bíblia diz que ele teve fome. Como é que ele não estava? Aí vem o diabo e diz para ele: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E a grande sacada aqui não estava em relação a transformar a pedra em pão ou não, mas foi sobre o que ele disse. O que ele disse? Se tu és o Filho. E o que foi que ele ouviu quando saiu do Jordão, antes de entrar no deserto? É meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então o diabo estava querendo colocar em xeque exatamente o que ele ouviu lá atrás. Ele diz que tu é filho e é que é amado, mas ele te coloca nessa situação, sozinho, com fome. Olha a tua condição, como é que tu é filho desse jeito? É exatamente isso que estava dentro daquela simples frase, né? Se tu és o filho, como é que tu estás assim, passando fome? Como é que tu estás nessa condição? E Jesus disse: olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Em outras palavras, ele disse: eu já estou bem alimentado, diabo. Eu ouvi uma voz, eu ouvi uma palavra, e é com ela que eu vou ficar até o fim. Independente de, eu vou ficar com a palavra, eu não vou negociar a palavra, eu não abro mão da palavra, independente do que eu estou passando, independente da forma que eu estou sentindo, independente da condição que eu estou. Eu sou filho amado, foi o que ele disse, é o que eu sou, e ponto. Não abra mão da palavra, fique com a palavra, não negocie a palavra por nada. Não negocie, fique com ela. Independente das tuas experiências, independente do teu conhecimento, independente de qualquer coisa, fica com a palavra. Pastores que investem no seu ministério e procuram habilidades, mais conhecimento, treinamentos, mentorias, isso é bom, isso é saudável, isso são ferramentas que você pode utilizar. Mas no fim de tudo, considere acima de todas as coisas a palavra, a voz do Senhor. Fim de tudo, é bom, são ferramentas, mas nunca negocie, nunca abra mão. Eu tenho uma experiência já que eu vivi lá atrás, que um mentor passou para mim, eu vou aplicar. Ei, peraí, para. Ouça a voz do Senhor, vá para a palavra, não negocie não faça isso jamais, de forma alguma. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Para a gente finalizar, eu quero só... Eu não vou chegar a ler todo o texto, mas só mencionar lá em João, no capítulo 21, do versículo 15 ao 17, porque para mim isso aqui é a palavra final para um pastor, a palavra final para realmente nos motivar a cumprir o chamado e o propósito. Que o Senhor Jesus, ele fala para Pedro, né? Ele disse para Pedro, porque Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, antes que o galo cantasse. Depois Jesus, depois de ressurreto, se encontra com ele. E nessa bate-papo, por 3 vezes, ele pergunta a Pedro, nesses versículos, se Pedro o amava. E Pedro disse, eu te amo, na primeira vez, na segunda vez também. Na terceira vez é que ele diz, tu sabes todas as coisas, Senhor. Mas o que eu acho interessante aqui desse texto, por isso que eu trago para a minha vida, e eu costumo sempre me lembrar disso aqui, mesmo, principalmente nos momentos que
estejam mais difíceis, momentos que mais desafios possam surgir, e que minha alma queira se abater, eu me lembro disso aqui. Porque Jesus disse para Pedro: tu me amas? Ele disse: sim, eu te amo. E é o que Jesus fala: então apacenta minhas ovelhas. Em outras palavras, quer uma oportunidade de provar que me ama? Porque verdadeiramente o que podemos fazer em relação àquilo que Deus fez por nós, em relação aos benefícios deles em nosso favor? Verdadeiramente não temos nada que possamos oferecer ao Senhor. Claro que o que devemos fazer é andar em obediência à sua palavra, cumprir seus mandamentos. Isso é uma comprovação da nossa confissão de fé, que Ele é o nosso Senhor, amém? Mas realmente recompensá-lo pelo que Ele fez por nós, jamais. Tudo isso é expressão de gratidão. Quando a gente anda e cumprindo os mandamentos, em obediência aos mandamentos, fazendo aquilo que Ele nos mandou, é expressão de gratidão. É a nossa declaração de fé em evidência. Que Jesus disse: muitos me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Então a nossa declaração de fé, ela não pode só ficar nas nossas palavras, amém? Tem que ter uma evidência, que é a nossa vida. Isso vai evidenciar aquilo que declaramos, a nossa atitude, as nossas respostas ao Senhor. Mas aqui, de forma específica, há uma grande oportunidade de provar esse amor. Que Ele diz: se você me ama, a melhor forma de provar isso, em outras palavras, é: olha, cuida das minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Então, amados, se você não encontrar nada que queira te motivar a apacentar, a cuidar de vidas, ou se em algum momento você se sente abatido por conta das pressões ou qualquer outra situação, no fim de tudo, fica com isso. É uma prova do teu amor para Ele, é uma oportunidade de provar o teu amor para Ele. Quando você cuida de ovelhas, quando você apacenta as ovelhas, quando você dá a sua vida por ovelhas, quando você se dedica por vidas, porque foi por elas que Ele morreu, que Ele entregou a sua vida, que Ele derramou o seu sangue inocente. Então, se nós cuidamos daqueles que por elas Ele morreu, nós estamos de alguma forma provando que amamos o Senhor. Tem uma grande oportunidade de provar o teu amor para com Ele. Cuida, e não cuida de qualquer jeito, não cuida de qualquer forma, mas cuida com excelência, cuida com amor, cuida com zelo. Entrega-se totalmente, dá o teu coração diante dEle em favor de vidas. Claro que sempre se lembrando, primeiro por Ele e para Ele, e depois toque as pessoas que Ele te pediu para cuidar, para que Ele tem te pedido para apacentar. Então, nesse texto, Jesus diz: tu me amas, Pedro, então cuida das minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro. Isso é uma grande oportunidade. Se você tem um chamado pastoral, se você tem um chamado dentro dos 5 dons ministeriais, faça isso com zelo, com dedicação. Honre aquele que te chamou para cumprir o propósito, e coopere com aqueles que estão cumprindo seus propósitos também. Amém, queridos?